Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à estreia do Gataiada Podcast. O meu nome é Vitor e eu vou estar presente aqui com vocês ao longo de todos os próximos episódios. O objetivo desse programa vai ser exatamente desmistificar o preconceito que as pessoas têm contra os felinos. A cachorrada vai rolar solta aqui também, mas a gente sabe que quem manda é a gataiada. Oi pessoal, eu sou Vanessa, tô aqui para cumprir a cota de senso comum do podcast. Sou uma mera tutora de dois gatinhos lindos e tô aqui, assim como vocês, faço parte da audiência, para aprender curiosidades, falar sobre o bem-estar animal e a cada dia aprender mais sobre esses animaizinhos maravilhosos que a gente ama. Então, vamos juntos? Que prazer ter você aqui comigo nesse projeto iniciando, por vários motivos. Primeiro, porque você é gateiro e você sabe disso. Segundo, porque você já me conhece há muitos anos e a gente sabe o quanto a gente tem de coisa em comum para poder trazer aqui pra galera. E também, principalmente, por você topar todos os desafios que eu te convido, hein? Sempre um prazer, né? Você sempre me colocando em cada uma, mas eu adoro e aprendo muito em cada desafio novo que você me mete. Estamos aí. O objetivo, do programa vai ser a gente desmistificar o preconceito que as pessoas têm, contra os felinos e também a gente dar espaço para as pessoas que trabalham e atuam diretamente na causa animal. A gente sabe que o poder público, municipal de cada estado deveria fazer esse papel. E a gente sabe que, de fato, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas quem são os verdadeiros super-heróis da causa? São os protetores de animais, são as empresas que são atuantes, nessa causa, as empresas que ajudam, que contribuem, as ONGs, os simpatizantes da causa que ajudam com doações, que ajudam com diversas formas, seja alimentando animais de rua e tal. Então, o objetivo vai ser exatamente esse, a gente trazer e dar visibilidade para essas pessoas. Porque se a gente for falar hoje de pessoas que atuam na causa animal no nosso país, quem é que a gente tem como referência, assim, na mídia? Uma pessoa, duas, talvez? Eu consigo pensar em uma ou duas no máximo. Uma ou duas no máximo. Quem está nos bastidores da causa até conhece algumas pessoas a mais. Mas, no geral, a gente tem a referência ali de uma ou duas pessoas na mídia que trabalham e atuam direto na causa animal, Então, o objetivo desse programa e desse bate-papo que a gente vai ter aqui é exatamente mostrar quem são essas pessoas para as pessoas aqui, para o público, para que a gente possa dar espaço e visibilidade para essas pessoas. E mostrar para elas, de fato, quem são os verdadeiros super-heróis dessa causa. Exato. E assim, é interessante a gente notar que quando se fala em protetor de animal, geralmente se pensa naquela pessoa que tem um galpão com 250 animais abandonados e tal. Mas não é bem assim. Protetor animal é muito mais uma intenção do que uma ação contínua. Muitas vezes as pessoas vão ser protetoras de ocasião e tá tudo certo. O que importa é que existe a intenção de proteger os animais. Então, o que acontece? Você, a partir do momento que vê um animalzinho, tá ali no seu carro, passa a ver que tem um filhotinho de gato, de cachorro, no canto, e você vê que se ele ficar ali muito tempo, alguém vai acabar atropelando ele, ou ele vai morrer de fome ou sede, e você toma uma atitude de levar ele para casa por um dia que seja, e luta para conseguir uma adoção para ele, você já é um protetor de animal. Então, assim, não é necessário você ser uma pessoa com muito tempo e muitos recursos disponíveis para você entrar na causa da proteção animal. Basta você ter a intenção e fazer o que estiver dentro do seu alcance. E aí você já pode se considerar, Não é um signo, não é algo difícil, é algo que você pode encaixar na sua rotina e já vai estar fazendo a diferença para pelo menos um animal de rua. Existe muito essa questão também de enquadramento, Para uma pessoa ser gateira, por exemplo, a pessoa tem que ter 10, 15 gatos. Se ela tiver um gato ou dois, ela não pode ser gateira. Então, infelizmente, tem muitas dessas questões. E a mesma coisa para proteção animal, A pessoa, para ser protetora do animal, as pessoas falam que a pessoa tem que estar ali atuante, todos os dias alimentando o animal, cuidando, pegando o animalzinho abandonado na rua para levar para casa, e não é bem assim. Protetor animal é, de fato, quem ajuda e quem auxilia de diversas formas, seja fazendo um lar temporário em casa, seja pegando um animalzinho e levando para casa, seja dando comida, alimentando no dia a dia, ser protetor, eu costumo dizer que ser protetor animal é um estado contínuo de espírito, Não tem a ver com a frequência em si. Então depende muito da situação em que aquela pessoa se encontre e em que um determinado animal também se encontre. Eu conheço pessoas, por exemplo, que atuam na causa animal e salvam animais de ano em ano, por conta de algumas situações realmente. Eu conheço pessoas que, talvez de mês em mês, quinzenalmente, e conheço aquelas pessoas que estão ali todos os dias dando comida e água, que a gente sabe que são somente aquelas pessoas que alimentam ali aqueles animais na rua, e são os protetores que estão ali diariamente realmente ajudando. Então, a importância da gente falar sobre isso aqui é justamente para mostrar que todo mundo pode ser um protetor da causa animal. Todo mundo pode ajudar e contribuir da sua forma e no seu tempo. Não necessariamente tem que ser algo de dedicação 100% exclusiva. Então, foi bom a gente ter trazido esse assunto aqui para que a gente possa estar incentivando essas pessoas a ajudarem da forma que podem, porque isso que é o mais importante. Sim, você abriu o podcast falando de desmistificar, então vamos com esses mitos. Vamos começar a falar dos mais famosos. Gato é interesseiro, gato gosta da casa e não do humano.
gato é independente. Me conta sobre isso. É verdade? Gato é bicho noturno, para começo de conversa? Então, na verdade, os gatos, eles são animais crepusculares. Ou seja, eles ficam mais ativos, geralmente no período do amanhecer e do anoitecer, né? As pessoas costumam falar que os gatos são muito noturnos e tal, porque ficam muito ativos, mas isso depende muito da rotina que o tutor tem, a rotina das pessoas que estão em casa com ele convivendo, né? Então, por exemplo, lá em casa mesmo, na hora que eu vou dormir, os meus gatinhos vão dormir junto comigo. Então, eles não têm essa de ficar correndo picula dentro de casa, de madrugada e tal. Às vezes, no final de semana, em algum dia ou outro, acontece em particular. Mas, de um modo geral, o felino, ele se adapta à rotina dos tutores, à rotina da casa. Então, se é uma casa onde as pessoas vão dormir muito tarde, por exemplo, eles ficam mais ativos realmente durante a noite. Durante o dia, eles costumam realmente dormir mais, né? Então, se você, por exemplo, tem um problema em casa com seus gatos, que eles são mais ativos à noite em si, você pode gastar essa energia deles antes de dormir. Procura algumas brincadeiras, pega aquela varetinha, né, aqueles ratinhos, e começa a brincar com eles para que eles cansem, para que eles realmente possam ir dormir mais cedo. Faltou avisar isso pra Pepe e Glenda, né? Que basta eu desligar as luzes que começa a pipocar coisa, quebrar vidro e tal. Mas, não, eu sei que geralmente quando eu brinco um bocadinho com os meus, antes de encerrar as atividades, eles realmente ficam mais calmos ao longo da noite. É tudo uma questão de adaptação do dono aos animaizinhos, né? É normal. E em relação também à questão do ambiente, que as pessoas falam que o gato ele se adapta à casa, né? Ele ama a casa e não as pessoas que estão dentro. Isso não é verdade, né? Os gatos, eles são animais territorialistas, então, em tese, na natureza, eles são caça, né? Eles caçam na natureza, mas eles também são presa. Então, eles têm o receio deles de ter alguma ameaça, por exemplo. Então, dentro da casa deles, eles se sentem seguros de fato. Então, ali é o lugar deles. Ali dentro da casa como um todo, eles se sentem seguros, né? Então, qualquer nova pessoa que chegue, qualquer outro animal que chegue em casa, eles podem se sentir ameaçados. Eles não têm aquele entendimento de que é uma pessoa legal que está chegando, de que é uma visita. Por isso que tem muita gente que quando recebe visita em casa, o gato se esconde. E só aparece depois que a visita vai embora. Então, os gatos, eles têm esses receios em si. Mas eles não são adaptados somente à casa. Eles se adaptam, sim, e passam a amar, sim, as pessoas. Eles têm um sentimento muito de lealdade. Quem tem gato sabe, né? Os gatos adoram dormir com seus tutores, né? Então, eles gostam de ficar por perto mesmo, são muito companheiros. Então, é totalmente incorreta essa inverdade, né? Que as pessoas afirmam de que os gatos, eles são interesseiros e que eles, de fato, amam o ambiente e não o tutor. Isso não é verdade. Eles amam sim os tutores, eles são gatos, são animais super parceiros mesmo, companheiros. Tanto que quem tem gato sabe, quando a gente vai no banheiro, o gato vai atrás da gente, na verdade. Quando a gente vai dormir, o gato também vai dormir com a gente. Então eles têm a forma deles diferente de demonstrar amor. Os cachorros, por exemplo, eles são incríveis, são maravilhosos, só que eles são mais enérgicos. Eles são como se fossem nossas sombras, eles estão com a gente o tempo todo, durante o dia todo, e demonstram de fato mais carinho. Mas não quer dizer que, pelos gatos terem comportamentos diferentes, eles não amem a gente como os cachorros amam. Eles amam tanto quanto, né? São animais que realmente são muito amorosos. Eles se dedicam de fato aos tutores. Quando eu falo de se dedicar, é porque eles percebem quando a gente está triste. Quando de fato pode ter alguma pessoa na casa doente, geralmente eles ficam próximos dessa pessoa que está doente, né? Tem muito essa questão, isso a gente vai falar nos próximos episódios, da questão do poder enérgico que o gato tem, né? Espiritual. Então é muito importante, de fato, a gente entender que existem formas diferentes de amar. A forma do cachorro e a forma do gato. Assim como para os humanos também, né? Tem gente que fala assim, poxa, fulano é frio, o outro é mais dedicado, é mais amoroso, fala mais. Tem gente que demonstra mais e tem gente que demonstra menos. Isso não mede o amor que aquela pessoa ou que aquele animal sente de fato pelo seu tutor ou pelo seu parceiro. Exato. Primeiro que assim, a gente falando de cachorros, os cachorros não são iguais entre si. Imagine comparar os cachorros com os gatos, né? O que acabou acontecendo muito é que os gatos passaram a ser meio injustiçados nessa comparação com os cachorros. Por quê? Primeiro porque estamos falando de espécies diferentes, então não tem como esperar atitudes iguais de espécies diferentes. E também um fato muito importante que é a domesticação, o tempo de domesticação, a forma de domesticação. Então, os cachorros têm quase o dobro de tempo de convivência com a raça humana do que os gatos. Estamos falando aí de 17 mil anos em que os cachorros estão ali, sendo adaptados, se adaptando e sendo adaptados voluntariamente pelos humanos, para atender a certas necessidades que os humanos tinham e têm até hoje. Os gatos não. Os gatos têm cerca de 8 a 9 mil anos de convivência, né, conosco, seres humanos, e não foi uma adaptação do tipo um treinamento para eles servirem às nossas necessidades. Eles foram chegando, eles foram se aproximando e foram sendo eles mesmos junto a nós. Então, eles são realmente mais eles mesmos, são mais independentes, mas
é uma questão de você se abrir para entender como aquele bichinho funciona. Porque, como eu falei, os cachorros não são iguais entre si, os gatos não são iguais entre si. E você deve saber mais. As raças de gatos, algumas são mais carinhosas, outras são mais distantes, uns são mais espoletas, outros são mais tranquilos. Então, vai muito de você tentar entender que tipo de pessoa é você, o que você está esperando de um bichinho de estimação, para você não criar uma expectativa que o bichinho não vai poder atender. Então, é importante conhecer como os gatos são antes de se aventurar nessa aventura maravilhosa que é você ter um gatinho perto de você, mas é algo que vale muito a pena quando você se abre a entender a forma deles amarem, que é diferente. Como Exato. você pontuou muito bem, diferente até de outras pessoas. E isso falta também entre as pessoas entenderem umas às outras, e falta entender dos gatos para os humanos também, que nem sempre eles vão te amar da maneira como você gostaria, nem sempre vai ser uma coisa nítida, nem sempre vai ser uma coisa óbvia. Mas às vezes, para um gato, por exemplo, que você adotou e que viveu na rua a vida inteira, ele ficar ali, dormindo perto de você, já é uma prova de amor. Exatamente. Até porque para o gato, de fato, dormir e ficar de barriga para cima, por exemplo, enquanto ele está dormindo, é sinal de confiança, né? Um dos meus gatinhos, você sabe, você conhece muito bem, ele foi da colônia, né, de animais que eu cuido, e ele demorou muito para se adaptar. Ele demorou uns 8 meses para se adaptar, mais ou menos, com os outros gatinhos que eu tinha em casa. Então as pessoas costumam falar assim, numa adoção, o animal, ele pode ficar 15 dias, demorar 15 dias para se adaptar, ou 1 mês, 2 meses. Isso também, galera, é muito relativo, né? E a gente sabe. Então tem animais que podem demorar 4, 5, 8, como o meu demorou 8 meses para se adaptar. Então é muito importante que uma pessoa, quando vá se predispor realmente a adotar aquele animalzinho, que ela entenda que o animal ele precisa passar por essas etapas, né? A gente precisa fazer com que ele se sinta confortável. Afinal de contas, a gente está se tratando de uma vida, né? E o objetivo também da gente estar aqui discutindo é exatamente mostrar a importância da vida dos felinos, né? Para as pessoas, para o público, para os telespectadores. As pessoas precisam entender a importância de respeitar qualquer tipo de vida, né? Seja ela qual for. Então, é importante a gente entender como é que os gatinhos funcionam. Quem tem gato sabe, e geralmente quem tem gato não tem um só, não é verdade? Quem tem um gato pega outro, vem um segundo, vem um terceiro, porque de fato quem entende como um gato funciona passa a amar ele do jeito que ele é. E eles realmente têm muito amor para dar. Quem tem gato sabe. Né? A gente que é gateiro é suspeito para falar, mas realmente os gatos eles são incríveis, né? É um exercício de aprendizado muito grande você estar criando gatos, né? Ser amigo, companheiro de gatos, porque eles te ensinam relações de uma maneira geral, que não é como você quer na hora que você quer. Você vai ter que respeitar o tempo dele, nem sempre ele vai te dar o que você espera, mas se você tiver a inteligência emocional de entender os sinais que ele está te dando de amor, de carinho, você vai ser uma pessoa muito feliz, porque você vai dar amor e vai ver que você está recebendo amor, às vezes não como você esperava, mas um amor muito maravilhoso que vai até te ensinar a ser melhor como pessoa. Exatamente. Né? E como você estava falando sobre independência, é um tópico muito importante, porque tem esse mito também de que os gatos se viram sozinhos, sem cuidados, né? Mas é um pouco perigoso essa noção, porque assim, tem pessoas que até hoje acham que tá tudo bem você sair para viajar por 3, 4 dias e deixar o gato sozinho em casa, não pode, porque ele nenhum. não precisa sair para fazer as necessidades fisiológicas dele, deixa ali a comida, deixa ali a água, pronto, voltou, ele vai estar lá bem. Mas, primeiro que o gato gosta da companhia humana e ele precisa, ele sente falta, ele pode sentir ansiedade, medo, outras coisas. E assim, tem a questão do gato ser um ser muito reservado. Então, assim, é uma questão instintiva dele, que quando ele tá doente, tá com dor, ele se esconde. Ele não demonstra. Ele não demonstra, ele não quer se mostrar frágil para os predadores, por mais que ali naquele momento não tenha, mas faz parte de quem... Da natureza dele. Da natureza dele. Então, o que acontece? Se você não está por perto, como é que você vai saber que ele está mal, que ele está precisando de uma ajuda? Sem contar que, como eu falei, eles sofrem com a solidão. Da mesma maneira, as pessoas acreditam que ter um gato só é suficiente, porque os gatos são independentes. Mas pode ser que aquele gato prefira, que ele não se adapte a outros, mas geralmente faz bem para o gato ter uma ou duas companhias feita a adaptação correta, né? Que isso também é muito importante. Não adianta você chegar, pegar um gato e botar junto de outro, que isso, via de regra, não vai dar certo. Mas gato é independente quando em comparação com os cachorros, mas aí a gente volta a falar como é perigosa e injusta
às vezes, essa Essa comparação. afirmação, né? E a afirmação de que eles são independentes, porque eles de Sim. fato não são independentes, né? Sim, e eles são mais independentes do que os cachorros, via de regra, né? Porque também toda regra tem sua exceção. Mas essa comparação eterna dos cachorros com os gatos, por mais que seja um pouco inevitável, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque acaba caindo em ideias que não são reais, de fato. E foi muito importante, Nessa, você ter trazido esse assunto, né? Pra gente falar pra galera realmente que os gatos, eles de fato não são independentes, né? Em relação ao geral. Se é um animal que está com você dentro de casa, ele precisa ser alimentado nas horas que ele está acostumado a ser alimentado, ele precisa de água, ele precisa da manutenção da caixinha de areia, né? A gente sabe disso também. E não é só isso. As pessoas pensam muito assim, o gato, ele é na dele, é reservado, é tranquilo, porque ele tá ali. Mas se você estimular o seu gatinho para brincar, para correr dentro de casa, ele vai fazer. Ele vai brincar. Então a gente precisa também fazer isso. Tem gente que acha que é só dar comida e água e fazer a manutenção da caixa de areia. E tá muito além disso. A gente pode brincar com eles, a gente pode dormir junto com eles, né? A gente pode participar eles de momentos que são incríveis pra gente. Quando a gente tem visita em casa, tem muitos, você sabe disso, tem alguns gatos meus que gostam de socializar e já tem outros que não. E tá tudo certo. A gente tem que entender como cada um funciona para respeitar cada um ali. Mas, de fato, não adianta a gente viajar e deixar o animal dentro de casa 3, 4 dias sozinhos, sem ninguém visitar. Não tem como acontecer isso. Então, a gente orienta que sempre que uma pessoa vá visitar ou vá fazer alguma coisa, que ache uma pessoa de fato, né, ou um cat sitter, uma pessoa que possa ir em casa, para cuidar desse animal e dar a atenção que ele precisa. De preferência, não só trocar comida e água, mas se puder, pelo menos ali por alguns minutinhos, fazer uma brincadeirinha e dar um carinho, que eles sentem realmente falta. E aquele outro grande mito, né, que as pessoas falam, que pode até parecer engraçado a gente falar aqui, mas é necessário, porque tem muita gente não, algumas pessoas já chegaram para mim para perguntar de fato se era verdade, né? Então a gente precisa falar sobre isso, de que os gatos têm 7 vidas, né? A gente sabe que não existe outra vida física direta. A pessoa morreu, o gato morreu e no outro dia já tá nascendo aqui de novo. Não é assim que funciona. Seria maravilhoso, mas infelizmente não é o caso, né? Pois é. Então os gatos, galera, não têm 7 vidas, tá? Então muitas pessoas falam, inclusive, da questão do gato cair da janela. Todo gato cai em pé. É outro mito. A maioria dos casos, os gatos conseguem sim se virar no momento de uma queda e cair em pé. Eles conseguem se posicionar melhor. Se tiver mais de 2 metros de altura, porque se for uma queda curta, por incrível que pareça, é mais perigoso. É mais perigoso, exatamente. E isso não significa também que cair em pé ele não vai ter nenhum prejuízo, né? Pode ser que aconteça uma torção, possa ser que quebre ali algum ossinho, possa ser que ele bata a cabeça no chão no momento. Então, as pessoas têm muito essa questão de que os gatos, a gente pode jogar o gato, que a gente pode pegar o gato de qualquer maneira. E não é assim que funciona, né? A gente tem que ter muito cuidado, de fato, com os gatinhos. E eles não têm 7 vidas. Então, cuidem deles da melhor forma possível. Se as pessoas forem fazer adoção, por exemplo, que é o que eu acho muito importante, que a gente tem que conscientizar as pessoas, porque eu conheço algumas residências em que não são teladas as janelas, e aí as pessoas ficam meio que esperando, talvez, um dia que possa acontecer, porque acreditam que não vai acontecer. O meu gatinho não vai pular a janela, porque eu já moro aqui com ele há 5, 6 anos, e ele nunca subiu na janela. Eu conheço casos de pessoas que já tiveram gatos por 8 anos, e aquele gatinho subiu um dia na janela pela primeira vez, provavelmente viu ali alguma borboleta, algum passarinho passando, subiu na janela, tropeçou, caiu, e infelizmente veio a óbito. Então, os gatos, eles são imprevisíveis, e isso é fato. Então a gente tem que ter muito cuidado e preservar a vida deles, porque gato só tem uma vida, hein, galera? Gato só tem uma vida e quando ela acaba faz muita falta. Então Nossa. Vamos cuidar, né? Pra evitar acidentes por motivos bestas e por achar que os gatos conseguem simplesmente se virar em qualquer situação que é apresentada a eles. Conversa com o que a gente já estava falando antes, né? Dessa questão do gato disfarçar. Quando ele tá com dor, quando ele tá com algum problema. Muitas vezes o gato cai, se machuca, mas ele caiu em pé e ele não age como se estivesse machucado, então tá tudo certo. Acho que um pouco do mito tem a ver com isso também. Obviamente tem outras raízes. Mas de achar que ele caiu e saiu andando normalmente, ele está bem. Mas não é bem assim, né? Ele tá bem, talvez, mas é sempre necessário examinar. Mas de preferência não deixar acontecer. Com certeza. A precaução é o mais importante, Sem né? A gente sombra sabe de disso. dúvidas. Já que estamos falando, né, de independência dos gatos, de quanto eles às vezes escondem os incômodos dele, acho indispensável a gente falar do São João, que está chegando, Perfeito, né? exatamente. Porque acontece de muitas vezes a gente viajar e deixar nossos gatos sob os cuidados de outras pessoas, né? Cat sitter, algum parente, algum amigo. Então, assim, viajando ou não, tem uma coisa que é fato. É interessante a gente se preparar para os fogos de artifício, que a gente sabe que eles são uma realidade, é um estampido muito alto, acaba acontecendo em muitas regiões da cidade e tal.
E é importante que a gente prepare os nossos gatinhos e os nossos ambientes para isso. Como? Tendo um cômodo em casa mais escuro, mais reservado em termos de acústica, e colocar lá as coisinhas dos gatos, né? A caminha, o brinquedo, ter lá os petiscos e os sachês para oferecer quando estiverem acontecendo os fogos. E, em caso de viagem, instruir a pessoa que vai cuidar do gatinho a ficar de olho nele. Se ele está com um comportamento diferente, se ele está mais arredio, se ele está escondido, se ele está tremendo, se ele... Enfim, qualquer coisa de diferente. E manter a atenção de forma que eu avise o tutor, pergunte se é normal aquilo acontecer. Ou então, se perceber que realmente o gato está ansioso, está nervoso, passar mais um tempo com ele, dar uma assistência. Porque a gente sabe que esse período de fogos de São João é muito traumático, muitas vezes, para os gatinhos, né? E aí, a gente pode entrar no mérito dessa questão dos fogos, que é uma questão um pouco curiosa, né? Porque a gente sabe que muita gente não gosta de fogos de artifício, independente de ser tutor ou não de animais de estimação, de ser uma pessoa idosa ou com algum tipo de deficiência. Tem gente que simplesmente não gosta. Tem pessoas que não podem, por questões de saúde, e tem pessoas que realmente não gostam, só que ainda assim, curiosamente, é uma cultura muito difundida. Nessa época de São João e fim de ano e tal, a gente ainda utiliza fogos de artifício com barulho. Eu acho que isso tem muito a ver, talvez, com a falta de movimentação mesmo das pessoas que não curtem ou não podem estar no mesmo ambiente de fogos de artifício, demandar mais os fogos sem barulho, porque a gente sabe que eles são mais caros, eles são mais difíceis de encontrar. Só que isso tudo é uma questão de oferta e demanda, né? A partir do momento que o mercado entende que mais pessoas, por variados motivos, estão procurando fogos de artifício sem som ou com som reduzido, necessariamente a oferta vai ter que aumentar, né? Que os produtores vão se interessar em colocar mais desse produto à venda e o preço também tende a diminuir. Então é uma coisa que já deveria ter começado a se difundir com mais profundidade mesmo, para essa altura a gente não ter que estar sempre batendo nessa tecla, porque é um período em que acontecem fugas, acontecem mortes, acontecem traumas mesmo. Parece exagero para quem não tem animal em casa, etc. Mas é uma realidade, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Inclusive, lá na nossa vizinhança já tá que tá de fogos de artifício, e o mês mal começou. Demais, demais. E é muito importante que a gente faça um apelo, né, para que a gente possa conscientizar as pessoas em relação a isso. O São João está chegando, e por mais maravilhosa e feliz que seja essa festa, infelizmente, ela traz muitas situações tristes e fatais. O barulho dos fogos de artifício prejudica não só os animais que estão com a gente em casa, mas também os animais de rua. Principalmente eles, que muitas vezes não têm para onde ir e onde se esconder. E pior, em muitas vezes, eles estão exatamente nos locais onde as pessoas estão soltando os fogos. E aí? Cadê a nossa consciência? Já é mais do que comprovado que o barulho dos fogos de artifício prejudica não só os animais, como o meio ambiente, gestantes, idosos e enfermos. Mas se eles são tão prejudiciais assim, por que é que tanta gente ainda usa? A nossa diversão não precisa ultrapassar o limite de respeito sobre uma outra vida. Alguns municípios do nosso país já proibiram a soltura de fogos com estampido. Inclusive, os meus parabéns para a gestão dessas cidades. O restante do nosso país precisa seguir o mesmo exemplo urgentemente. Em muitos casos, regras, leis e decretos só entram em vigor após as tragédias. Quantas vidas mais precisaremos perder para que essa exigência saia de uma zona local e passe a ser em âmbito nacional? O São João é uma das festas mais comemoradas do Brasil e também é uma das que mais tem registro de solturas de fogos. Mas estes não precisam ser sonoros. Podemos aproveitar a beleza e a diversão que os fogos de artifício podem trazer para a gente apenas com um show visual, apreciando o sincronismo de cores no céu de uma forma incrível e maravilhosa que eles podem proporcionar para a gente. Nós podemos mudar dia após dia. Qual vai ser a sua contribuição para a causa animal e para o meio ambiente esse ano? E aproveitando que a gente está falando dessa questão, né, de observar o gatinho e tal, e falar de saúde também, a gente está no mês de junho, né, que é o junho violeta ou junho lilás, em que a gente se atenta, né, de fato, para os cuidados da visão dos nossos animais, né, a questão ocular e tal. Então é super importante que os tutores observem os seus gatinhos, né, sempre. Às vezes a gente olha assim, o gatinho está remelando demais, e às vezes a gente não se preocupa, a gente acha que é uma predisposição da raça, ou a gente acha que é porque o pelinho está batendo ali no olho. Então é importante que a gente sempre esteja observando o nosso animal, né, como um todo. Hoje a gente está focando aqui na questão da parte da visão, né, na questão ocular, porque o mês se refere a isso, é o mês de atenção para as doenças que acontecem, né, que acometem os animais
na parte da visão, mas é importante a gente olhar realmente e observar qualquer manchinha que o animal tiver, né, qualquer coisa, qualquer alteração em que ele passe a ter, para que se observe de fato, né, qualquer alteração que possa vir a ter. Isso. E aí, mais uma coisa que eu tô aprendendo agora, né? Eu não sabia que assim como para nós, pessoas, passamos a designar um mês para falar sobre assuntos importantes relacionados à saúde, eu estou sabendo agora que tem esse cuidado, esse movimento também em relação aos animais. Eu não sabia que existia o Junho Violeta para os animais, e isso é uma pauta que vai ser recorrente aqui, né? Todo mês a gente vai estar trazendo a que corresponde a atenção que está sendo dada à saúde aquele mês sempre vai ser sobre um tópico específico. E aí a gente vai estar falando sobre isso, tentando trazer opiniões e conscientizando as pessoas e trazendo luz a coisas que nem sempre eu mesma não sabia, por exemplo, e agora vou chegar em casa, vou fazer o exame nos olhos dos meus gatinhos para ver se tem qualquer alteração, algo que não custa nada, é muito rápido. Exato. E já é algo que pode mudar a vida deles se você realmente notar cedo alguma alteração, né? Exatamente. É importante lembrar também que existem muitas, como posso dizer, muitas lesões que aparecem nos olhos dos animais de forma secundária. Não é de fato um problema ocular em si. É a resposta de alguma outra doença ou de algum outro problema que o seu gatinho pode ter. Né? A gente tem um exemplo aí da PIF, né, que é a peritonite felina, temos o exemplo da FIV, da FeLV, que causam, né, podem causar essas lesões secundárias nos animais, nos olhos dos gatinhos, né? Existem, na parte dos cachorros, existem animais que são predispostos também, raças que são predispostas a ter problemas oculares também. Então, quanto mais o tutor ele souber sobre o assunto, porque muita gente fala assim, vamos deixar isso com o veterinário e tal. É muito importante, de fato, o acompanhamento veterinário, mas o mais importante é o tutor observar dia a dia o comportamento do seu gato, como é que está a questão do ouvido, como é que está a questão do nariz, da boca, dos olhos, né? Então, qualquer alteração que se observe, qualquer anormalidade na visão do seu gatinho ou do seu cachorrinho, leve no veterinário. A gente sabe que nada vai substituir isso, né? Então, é importante a gente focar nessa observação. Isso, principalmente pelo que a gente já conversou, né? Do quanto os gatos em específico escondem os problemas que eles estão tendo, as dores, etc. Então, só por meio da observação dos nossos animais, a gente muitas vezes vai identificar certas coisas que podem fazer toda a diferença entre salvar a vida dele ou não, muitas vezes, né? Exato. Eu tive um gatinho que teve PIF, né? Inclusive ele faleceu, e a questão da mancha no olho dele foi secundária, né? Ele tinha PIF em si, não tinha apresentado nenhum outro sintoma, e a gente só descobriu de fato por essa mancha nos olhos, que talvez outro tutor, outra pessoa achasse que seria normal e não levaria talvez no veterinário, né? E quando eu vi logo, eu falei, caramba, será que foi... Lá em casa tem algumas plantas, alguns cactos, né? Então imaginei que ele podia ter batido o olho ali no cacto, por exemplo. Pensei várias coisas, menos que era sintoma de alguma doença que ele estava no momento, por exemplo. Então, foi muito importante ter levado ele no veterinário naquele momento, porque se eu não tivesse levado naquele momento, talvez ele teria ido a óbito muito antes do que de fato ele foi. Talvez ele não tivesse conseguido segurar tanto tempo, né? Sim. E agora vamos falar, né, aproveitando o gancho aí do que a gente vem falando, né, da questão do mês, que é importante, da saúde do animal à cor, né, as coisas que a gente precisa de fato observar, né, nos nossos animais, nos nossos pets. Vamos falar sobre maus tratos, que é um assunto que vai ser super recorrente em todos os episódios. A gente vai falar sobre maus tratos aqui, porque muitas vezes a gente pensa assim, maus tratos é só a pessoa bater no animal ou a pessoa jogar água no animal. Às vezes a gente comete maus tratos no nosso dia a dia, a gente não sabe, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, que são exemplos muito comuns, que as pessoas acham que é algo que não é maus tratos, por exemplo, e continuam fazendo. E quando eu passo na rua, eu vejo alguma situação similar, eu fico muito triste, porque a gente sabe que o animal está sofrendo ali. Por exemplo, a pessoa tem um animal em casa, adotou, vou adotar um animal. Mas o animal vive preso dentro de um canil, não sai do canil o dia todo, a pessoa não leva o animal para passear, ou então deixar o animal preso na corrente o dia inteiro. E isso é maus tratos. Às vezes a pessoa acha que não, que o animal está bem ali por estar numa casa, por estar tendo comida e água. A vida não é só alimento, né? A vida é acolhimento, é sentimento, é diversão. Até porque é como se fosse pra gente também, né? A gente, pra viver bem, a gente precisa estar dormindo bem, a gente precisa estar se alimentando bem, fazendo atividade física, né? Estudando, trabalhando. Para eles a mesma coisa, eles têm que se movimentar. Então, você que deixa um animal em casa, preso o dia todo, não sai para passear com o animal, é maus tratos. Você que, minha casa é grande, tem um ótimo espaço, sua casa é grande, é um ótimo espaço, mas se tratando do cachorro, por exemplo, ele precisa passear. Porque por mais que a casa seja grande, seja uma mansão, ele se acostuma com aquele ambiente ali. Então, ele precisa sair daquele ambiente, ele precisa ir para a rua de fato para poder
ver outros animais, para poder descobrir. Eles exploram muito, né, os cachorros. Então, eles precisam de fato desse passeio diário, né? Não consegue passear 2 vezes ao dia, tudo bem, passeia pelo menos uma, mas o animal tem que passear, o cachorro ele precisa passear. O gato já é diferente, né? A gente sabe que se a pessoa quiser trabalhar e treinar o seu gato para passear, pode até, mas passear de coleirinha, certo? Porque gato não pode dar voltinha nas ruas sozinho, risco de contrair doenças, de brigar, de se perder, né? O gato ele só pode sair de casa acompanhado do tutor e de coleira. Então, assim, é muito legal a gente falar sobre isso e trazer esse assunto, porque tem muitas pessoas que não sabem que esse, por exemplo, é um tipo de maus tratos, deixar o animal preso em casa, sem passear, ou deixar ele preso numa corrente o dia inteiro, né? Então, isso é um sinal de maus tratos também. Além disso, tem outros, por exemplo, a gente às vezes passa por algumas casas na rua e tal, e vê ali muito sujo, né, e tal, de xixi, de cocô, muito sujo de ração ao redor. Então, os animais, eles precisam ter um ambiente agradável, de fato, para estar. Então, eles precisam se sentir bem ali. E eles se incomodam também com a sujeira, né? A gente pensa, às vezes, que não, mas eles se incomodam muito com sujeira. Principalmente gato, que você sabe que é um animal super higiênico, né? Então, também você deixar um ambiente em que seu animal vive ali, seja um canil, em outro espaço, um quarto, sujo, é uma forma também de maus tratos. Frequência de comida e de água também. Se você não alimenta o seu gato direito, o seu cachorro, se você não bota água regularmente para o seu animal, por exemplo, é também um exemplo de maus tratos, né? E um outro aqui que é muito comum, que as pessoas falam assim, eu não sabia e tal, foi bom você ter falado sobre isso, eu acho que é legal a gente trazer aqui também, é a pessoa que leva o cachorro para passear com o sol tinindo bem quente ali, com asfalto quente, e leva o cachorro para passear. Tipo, 2 horas da tarde, por exemplo, o sol ali tá pocando, e a pessoa vai passear com o cachorro e deixa o cachorro andar na rua no asfalto quente. Isso é maus tratos. Por quê? Os coxins, né, que são aquelas almofadinhas que tem debaixo das patinhas dos gatos e dos cachorros, eles são mais resistentes, né, de alguma forma, porque eles estão ali para realmente protegerem os animais de fato, mas com o asfalto muito quente, podem ser causadas lesões muito graves. Então, pode causar queimadura, pode causar bastante coceira. Então, é uma forma também de maus tratos. Então, eu acho tão bonitinho quando tá, por exemplo, com sol quente, a gente passa na rua e vê um tutor carregando o cachorro no colo, porque sabe que o chão tá quente. É um tutor que já tem essa consciência de que não pode deixar o animal no chão, porque vai incomodar ele ali, né? Então, isso eu achei importante trazer, porque tem muita gente que não sabia que andar com o seu cachorrinho no asfalto quente, por exemplo, quando o sol tá forte, era um sinal de maus tratos. E Então é importante a gente ter essa consciência. E esse tema é bastante delicado, né? Eu sei que muita gente não quer se expor, porque são denúncias que às vezes envolvem pessoas próximas ali, a vizinhança, por exemplo, um comércio que é em frente à sua casa. Então, assim, é muito importante trazer aqui os canais em que se pode denunciar de maneira anônima, que é essencial, né? Que muitas vezes o que impede que as pessoas tomem iniciativa é justamente elas não quererem se expor. Então, no Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, nós temos um 181, em que as pessoas podem realmente estar ligando e fazendo denúncia. No Centro-Oeste, 197. Cada estado também, geralmente, tem seu disque denúncia, né? Nós temos o canal de denúncias do IBAMA, né, que atende de maneira nacional no 0800 61 80 80. É possível sempre denunciar nos Ministérios Públicos de cada estado e no Ministério Público Federal, né, que atende o Brasil inteiro. Existem aquelas pessoas que não gostam ou não sentem segurança em ligar por algum motivo, podem ir presencialmente às delegacias que atendem o seu bairro, que eles também fazem esse atendimento, esse tipo de ocorrência. E sempre tem as delegacias virtuais, né? Temos a da Cinesp, que atende a uma vasta quantidade de estados. Gente, tem muitas opções. O que importa é realmente você encontrar o canal mais adequado para você fazer a denúncia da maneira que você se sinta mais à vontade, menos exposto, e vá lá e faça a denúncia, porque é importante. É importante que o poder público saiba o que está acontecendo para gerar estatísticas, para criar políticas públicas. É preciso que esse problema venha à superfície, né? Porque não adianta você ver e não tomar uma atitude, porque aí não vai ser de conhecimento geral. Então, tá aí a importância de você sempre estar denunciando. Lembrem que a gente só vai conseguir mudar, de fato, a realidade desses animaizinhos de rua se a gente meter a mão na massa, se a gente denunciar, se a gente botar a boca no trombone. O objetivo aqui desse programa é exatamente esse, é mostrar para vocês que vocês podem e devem sim denunciar, porque vai ser graças à denúncia de vocês que a gente vai conseguir ser a voz dos animais. A gente está aqui para isso, então denunciem. Vitinho, essa gataiada aqui da gente foi muito importante, tá? A gente conseguiu trazer esse tema que a gente conversa sempre, né, no nosso dia a dia, para uma audiência maior, elevou o nível, né? Falando de curiosidades, falando do bem-estar animal,
trazendo temas um pouco mais delicados, né, como maus tratos, como os fogos de São João. Mas tudo isso foi muito enriquecedor, aprendi coisas novas aqui hoje, e eu espero que essa seja a pegada desse podcast que está começando hoje, mas que já está sendo maravilhoso, já está deixando uma mensagem, e que venham os próximos, né, que venham muitas informações novas, muitos aprendizados, e sigamos daí. A gataiada vai rolar solta. Só que eu acho, Vitor, que a gente já falou demais, porque eu tô ouvindo uns burburinhos aqui, parece que a gente já falou por horas, está na hora de encerrar. E uma coisa que eu tô sentindo falta, até agora eu não sei de onde vieram essas canecas maravilhosas que eu tô com vontade de levar pra minha casa. E a galera brigando aqui, porque quer muito que eu fale sobre ele e todo mundo quer levar pra casa, hein? Lógico. Isso aqui faz parte da gente agora, do Gataiada Podcast. Vai estar acompanhando a gente todos os episódios, essa caneca linda que a Gata Mia mandou pra gente aqui. E não só isso, tá, galera? Além de caneca e outros produtos, claro. Olha nosso mascote que tá aqui hoje. A gente ainda vai escolher um nome pra ele, hein? Precisa, já era pra ter escolhido. É uma luminária, tá, galera? Vocês que são gateiros e que gostam. Além da luminária e das canecas, existem outros diversos artigos que vocês podem estar adquirindo. A loja Gata Mia é uma empresa maravilhosa que atende a todos os gateiros do Brasil. Então você pode acessar o site lojagatamia.com.br ou procurar a Gata Mia no Instagram. Muito obrigado pela parceria, Gata Mia. Lembrem-se, galera, que a gente precisa ampliar essa corrente do bem. Eu tenho certeza que se vocês compartilharem esse episódio de hoje com as pessoas que vocês conhecem, com os amigos, familiares, as pessoas que assistirem o episódio de hoje e ver o quanto a gente trocou de informação aqui, eu tenho certeza que elas vão sair daqui com outra visão sobre a causa animal e também com outra visão sobre os felinos, né? Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é desmistificar exatamente esse preconceito. Então a gente agradece muito a participação de vocês aqui hoje, a audiência. Um beijo, um grande abraço e vocês não perdem por esperar quem vai ser a convidada do próximo episódio. Beijo, galera! Tchau, pessoal. Até a próxima.